Mas então, o que é medicina de família e comunidade? Isso é o que eu mais escuto dos pacientes, de outras pessoas e até de colegas médicos quando eu falo da minha especialidade. Meu nome é Juliane Ferreira, eu sou médica de família e comunidade e hoje eu vou sanar essa dúvida de uma vez por todas. A medicina de família é uma especialidade que surgiu lá na década de 40, pós-Segunda Guerra Mundial, quando a medicina começou a se fragmentar em especialidades e se perdeu esse cuidado do paciente de uma maneira integral. Ela surgiu primeiramente na Europa, veio para o Brasil nos anos 70 e no começo dos anos 2000 ela foi implementada no Sistema Único de Saúde com uma estratégia de saúde da família e deu certo de uma forma que hoje falar de medicina de família parece sinônimo de falar de posto de saúde, mas a MFC vai muito além disso. Nesses países onde a medicina de família surgiu, isso já é culturalmente muito conhecido. O paciente ele não procura o especialista quando ele tem um problema de saúde, ele procura o seu GP, o seu médico de família. Por que isso acontece lá e não acontece aqui? Eu entendo a dúvida dos pacientes. Geralmente me perguntam, mas doutora, por que quando eu tenho uma queixa de saúde eu não vou já direto no especialista resolver meu problema e vou procurar um médico de família? Eu vou te devolver com outra pergunta. Quando você procura um médico, geralmente ela é uma queixa inespecífica, por exemplo, uma dor de cabeça, uma dor nas costas, um mal-estar, um enjoo, ou você já tem uma doença super específica e você já sabe o remédio que você quer para o seu tratamento? É mais a primeira opção, certo? Esse tipo de queixa, a chance, quando você procura diretamente o especialista, de você procurar o especialista errado e perder tempo e dinheiro, são muito grandes. Vou te dar um exemplo. É uma queixa que aparece bastante no consultório. Queixa de tontura e mal-estar. Eu vou num gastro, eu vou num neurologista, eu vou num cardiologista, em quem que eu vou? E segundo, mas mais importante, a maioria dessas queixas, elas são multifatoriais. Elas têm várias causas. A gente tem a tendência de, quando a gente adoece, pensar que a gente vai ter algo muito raro que precisa de um tratamento muito específico e direto. Mas a maioria das vezes são problemas comuns que a maioria das pessoas tem, só que são problemas complexos, porque envolve todo o seu estilo de vida, envolve vários fatores de vários sistemas, não só, por exemplo, um órgão específico, e é por esse motivo que a maioria das queixas um médico de família trata melhor do que outros especialistas. Porque mais do que um diagnóstico específico, você quer a resolução da sua queixa, você quer viver sem aquilo e você quer viver com qualidade de vida. E é nisso que o médico de família é especialista. Isso quer dizer que com a medicina de família você nunca vai precisar das especialidades? Não, de jeito nenhum. A gente anda lado a lado com os nossos colegas outros especialistas. Mas a diferença é que o médico de família é o coordenador de cuidado. Ou seja, naquela situação rara que você precisa de um cuidado específico para aquela especialidade, você será encaminhado. A questão é, o encaminhamento é diferente que é feito em outras especialidades. Se você for com uma dor na perna, um ortopedista, e o problema não for ortopédico, ele vai falar, isso não é comigo, vá com outra pessoa. O médico de família, quando ele encaminha, ele faz uma transferência para o outro médico, ele passa o seu caso para o outro médico e ele vai te pegar de volta. Você não sai, você não fica nenhum momento sem o teu cuidado. E não só para outras especialidades médicas. Para a gente ter um cuidado integral, a gente precisa de muitos outros profissionais da saúde. Muitas vezes a gente vai precisar de um colega nutricionista, de um colega psicólogo, de um educador físico, do terapeuta, dependendo da situação do terapeuta ocupacional. Todos eles, esse tipo de encaminhamento a gente faz conversando com essas outras especialidades, para a gente ter um plano de tratamento que converse, que fique claro, que fique coeso para o paciente. E além do tratamento de doenças, até porque o tratamento do médico de família não é focado na doença, a gente foca na saúde, medidas de prevenção. Hoje, outras especialidades estão começando a caminhar nessas medidas preventivas. Isso, na medicina de família, já é praticado desde o início, desde o cerne da sua especialidade. Quando você vai fazer um check-up com um cardiologista, ele vai ver como está a sua saúde cardíaca. Se você for uma mulher, por exemplo, ele não vai pedir o teu preventivo tomografia. A mesma coisa se você for no ginecologista e for fazer uma medida de prevenção, provavelmente você vai fazer alguns exames de sangue, um exame preventivo mamografia, mas não vai ver a parte
Daí eu te pergunto, quantas outras especialidades você precisa para fazer prevenção e check-up dessa forma? Vários, consigo pensar em infinitos. Quantos médicos de família você precisa? Apenas de um. O médico de família, ele atende o paciente em todas as suas fases de vida, desde a gestação, infância, adolescência, vida adulta, envelhecimento e até a morte. Isso é um conceito um pouco difícil das pessoas entenderem no meio de outras especialidades, mas isso é uma grande vantagem, porque você tem esse acompanhamento contínuo do paciente, isso estabelece um vínculo muito maior, o paciente tem muito mais confiança, você tem muito mais elementos do histórico do paciente, exatamente porque você acompanha ele há muito tempo, e você ainda tem a oportunidade de atender outras pessoas em outras fases de vida dentro da família daquele paciente. Então você atende a mãe, atende o filho, atende a avó, você entende qual é o contexto daquela família, não só de histórico de doenças prévias, mas também o contexto de vida daquelas pessoas, você entende quais são as crenças que elas têm, quais são os valores, como que é o dia a dia, no que elas trabalham. Então isso, na hora de você promover um cuidado de saúde, faz toda a diferença. Esses são alguns dos motivos que eu escolhi essa especialidade. Quando eu escolhi ser médica, era esse tipo de cuidado que eu queria ter com os meus pacientes. E eu só achei isso dentro da medicina de família. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer esse desconhecimento e a dúvida em relação à especialidade. Se fez sentido para você e se você quer saber mais, se você quer ser cuidado por um médico de família, entre em contato.